porque eu acho que no mundo e no Brasil, eu acho que a oposição não é mais da esquerda e da direita como já foi. Eu acho que é uma visão do século XX versus visão do século XXI. Eu acho que o petróleo é visão de século XX, às vezes até XIX, em relação ao desmatamento e outras práticas no Brasil e no mundo. Quer dizer, o grande vilão que nós temos aí em relação ao aquecimento global é o fóssil. Quer dizer, nós temos que abrir mão do fóssil. A discussão é quando nós vamos abrir mão do fóssil. Olá, estamos iniciando mais um programa ESG Talk, com a temporada Diálogos do Clima. Eu, Sérgio Missior, e meu colega Tiago Metzger temos o privilégio e a honra de receber hoje o nosso convidado de honra, o ambientalista Fábio Feldman. Fábio foi deputado por 3 mandatos, foi deputado constituinte e responsável pela inclusão do capítulo do meio ambiente na nossa Constituição Federal. Fábio Feldman é também fundador e foi o primeiro presidente da importante entidade SOS Mata Atlântica e tem um longo currículo de envolvimento e formulação de políticas e ações no combate das mudanças climáticas e da sustentabilidade. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Diálogos do Clima. É um prazer e uma honra te receber. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, Tiago e pessoal, de estarmos aqui, como você mesmo falou, nessa conversa muito informal, nessa troca de ideias. Ô Fábio, aqui Tiago Metzger, mais uma vez também muito obrigado. Vamos começar, Sérgio, então, com já um assunto que, assim, nós temos certeza que você domina, porque você participa desde lá da Eco 92. Fábio, as COPs estão aí, esse ano a COP 28, né, em Dubai, e uma expectativa grande da COP 30 que vai acontecer em Belém, né, aqui no Brasil, né? Conta pra gente como é que tá um pouco desse bastidor, qual que é a expectativa dessa COP 30, porque eu entendo que é uma grande oportunidade para que a gente demonstre, coloque na prateleira os projetos, a transformação da economia verde e todas as perspectivas, mas como que você, que participa aí desde o início, vê agora a COP 30, a oportunidade para o Brasil e para o mundo da COP 30 em Belém? Olha, primeiro eu acho que é bom a gente dizer que o Brasil já poderia ter sediado uma COP do clima. Só para dar exemplo aqui dos nossos vizinhos, a Argentina já sediou 2 COPs do clima e o Brasil nunca fez. Então, por que é importante você sediar uma COP do clima? Porque é a oportunidade que você tem de mostrar que você está engajado nesse tema, que você é um participante importante. No caso do Brasil, quer dizer, eu tenho dito isso, o Brasil é um país que, no tema do clima, é um país que é dos mais importantes, e como você mencionou, Tiago, quer dizer, desde a realização da Rio 92, da Eco 92, o Brasil passou a ser um país muito protagonista, muito respeitado nos temas ambientais. O Brasil, em 72, na primeira grande conferência, teve uma posição muito conservadora. O Brasil, junto com a Índia, não compreendeu a questão ambiental. Daí ele cedia a Conferência do Rio, em que nós temos aí 2 das mais importantes convenções dos nossos temas, a de clima e a de biodiversidade, a diversidade biológica, e o Brasil se firma. Tivemos aí nos últimos anos muitas dificuldades em relação a isso, mas eu acho importante que o Brasil cedie essa COP. Mas eu queria só chamar a atenção, viu, Sérgio? Que as pessoas, às vezes, não compreendem que o Brasil vai sediar a COP. Quer dizer, sediar uma COP significa o seguinte:
A COP é responsabilidade das Nações Unidas, especificamente do secretariado da convenção. Então, quer dizer, o Brasil cedia, ele, entre aspas, ele cede espaço, ele organiza a logística, mas a gente tem que chamar atenção para isso, porque, por exemplo, o tema Amazônia não é um tema que vai constar da COP necessariamente. Quer dizer, a COP, ela segue um script, um roteiro de negociações que vem desde 95, quando houve a primeira COP, a COP 1. Nós tivemos algumas COPs muito relevantes, a COP 3, que foi Kyoto, a COP 15 do Acordo de Paris, e essa COP não é uma COP glamurosa em termos de agenda, ainda que para nós brasileiros e para o Brasil e para os países amazônicos ela tem uma relevância importante. Mas eu estou chamando a atenção para isso, Sérgio, porque às vezes eu acho que as pessoas não compreenderam isso. Não será uma COP que vai tratar de algum tema brasileiro, mesmo da Amazônia. O tema da Amazônia entra no tema geral que a gente chama na linguagem da convenção, LULUCF, Land Use Change e Forestry. Então é importante isso, porque às vezes eu acho que tem um equívoco para a opinião pública brasileira de que o tema da COP é a Amazônia. Não será. Quer dizer, o Brasil tem oportunidade de colocar isso, mas não é um tema que será tratado singularmente nessa COP. Muito bem lembrado, Fábio. Super importante essa colocação para não criar uma falsa expectativa, né? Onde agora, finalmente, vamos trabalhar todo o desmatamento, todo o problema de queimados, todo o problema histórico da Amazônia. Mas você concorda que, assim, o tema da COP30 pode não ser na Amazônia, mas nós temos uma oportunidade, uma vitrine, e ali principalmente nos eventos paralelos, né, nos side events que pode ter, nas conferências como teve agora, né, a de Belém, que houve há 2 semanas atrás, espaços para discussão nas pré-conferências que a gente pode colocar na pauta os nossos problemas para ter uma discussão mais ampla com a sociedade. E aí eu vou fazer uma provocação. Nós assistimos uma reportagem sua recentemente, Fábio, onde a jornalista perguntou sobre a questão do petróleo na Foz do Amazonas. E aí me lembro bem, né, da sua resposta, quando você coloca que era uma questão que cabe à sociedade, né, um plebiscito, uma espécie de um plebiscito popular para essa decisão. Então, acho que esse é o ponto da COP, com os acordos, né, de redução de gás de efeito estufa, transferência para uma economia verde e, recentemente, a discussão do petróleo da Foz do Amazonas, que eu vejo que pode ter uma oportunidade de discussão ampla com a sociedade. Em cima desse plebiscito, em cima dessa dinâmica paralela da COP, você acha que podemos já abordar esse assunto com a sociedade de uma forma deliberativa? Olha, primeiro, você colocou, Thiago, uma questão que normalmente não está na agenda da COP, que é o combustível fóssil. Quer dizer, o grande vilão que nós temos aí em relação ao aquecimento global é o fóssil. Nós temos que abrir mão do fóssil. A discussão é quando nós vamos abrir mão de fóssil. E, normalmente, nas negociações internacionais, essa discussão não entra. Quando ela entrou, e ela entrou aí nas 2, 3 últimas COPs, ela entrou com muita timidez. Quer dizer, ela não fixou prazo para acabar com o fóssil, quer dizer, é uma resistência enorme em colocar o fóssil, e o fóssil é tão difícil de ser colocado que é bom lembrar que a Noruega, que é o maior contribuinte do Fundo Amazônia, a Noruega é um grande país exportador de fóssil. Quer dizer, então, o fóssil tem que entrar nessa agenda, e estou contando nas declarações mesmo do G20, quer dizer, há muita resistência de colocar o fóssil.
O que eu coloquei em relação à exploração do petróleo na Amazônia é que, primeiro, eu acho que tem que haver uma análise realmente técnica do IBAMA, mas é uma decisão de tal envergadura que eu, pessoalmente, acho que não é a decisão final nem do IBAMA, nem do governo Lula. Eu acho que a sociedade brasileira tem que decidir o que ela quer fazer com isso. Entendeu? Quer dizer, eu tive lá recentemente, essa entrevista foi uma entrevista em Belém, e tive depois com o governador Helder Barbalho. Para dar um exemplo para vocês, todos os governadores da Amazônia querem a exploração do petróleo. E até o Helder fez um comentário que eu achei interessante. Diz, se nós tivermos que abrir mão do petróleo da Amazônia, então, quer dizer, temos que abrir mão do pré-sal que já está sendo explorado no Brasil. Então, eu coloco isso, porque eu coloquei isso, porque, de fato, eu acho que seria legítima a discussão com a sociedade, porque engajaria a sociedade nesse tema que é muito desafiador. Óbvio que nós temos opiniões pessoais, mas, nesse caso, eu acho que a opinião que deve prevalecer é a opinião da sociedade bem informada, com consciência do que significa, na verdade, a opção do Brasil se tornar ainda mais importante na exportação de petróleo. O Brasil já é um dos 10 principais exportadores de petróleo do mundo. Acho que vocês sabem disso, né? Nessa linha, Fábio, é que eu gostaria de explorar um tema com você. Nós estamos diante de todas as COPs e as grandes discussões mundiais têm trabalhado fortemente nessa transição para uma economia de baixo carbono. E diversos estudos indicam que essa novíssima economia de baixo carbono pode oferecer muito mais oportunidades de emprego, de renda e de desenvolvimento em bases verdadeiramente limpas e sustentáveis. Na medida em que a gente amplia essa discussão em relação a uma exploração do pré-sal na bacia da Amazônia, a gente não estaria desviando o foco da bioeconomia, da Amazônia 4.0, das diversas oportunidades que essa novíssima economia verde, limpa e sustentável pode oferecer não só para a Amazônia, para o Brasil e até mesmo indicar caminhos para o mundo. Olha, Sérgio, eu aí em vários debates que eu tenho tido, eu manifesto um convencimento que eu acho que no mundo, no Brasil, eu acho que a oposição não é mais da esquerda e da direita como já foi. Eu acho que é uma visão do século XX versus visão do século XXI. Eu acho que o petróleo é visão de século XX, às vezes até XIX, em relação ao desmatamento e outras práticas no Brasil e no mundo. Então, como você falou, quer dizer, século XXI é bioeconomia, século XXI é economia de baixo carbono, e quando se fala em bioeconomia, viu, Sérgio, Thiago, eu queria dizer para vocês que eu acho que o Brasil, inclusive, poderia mudar de posição em relação à sinergia entre o tema da biodiversidade e da mudança do clima. Quer dizer, a diplomacia brasileira há muitos anos contesta a sinergia entre os dois temas, por uma questão que eu acho que é fundamentalmente diplomática. A Convenção do Clima coloca o princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, que, na minha opinião, é um princípio importante, mas foi relativizado pelo Acordo de Paris, e a Convenção da Diversidade Biológica, da Biodiversidade, ela não tem esse princípio e, mais do que isso, ela não foi ratificada pelos Estados Unidos. Mas eu acho que você falar em bioeconomia, sem colocar o tema da biodiversidade, é um erro, na minha opinião, é um equívoco de visão. Mesmo todo mundo, eu estou acompanhando a discussão, vocês tiveram aí a oportunidade de falar com a grande referência no tema, que é uma das grandes referências, que é o Carlos Nobre, mas bioeconomia, a gente tem que saber exatamente do que nós estamos falando,
E, para mim, bioeconomia na veia é entender a importância da biodiversidade e, com muita ciência, muita tecnologia, oferecer uma alternativa. Então, eu concordo inteiramente com você. E eu acho que é conflito de visão mesmo, entendeu? Acho que são visões. Acho que o mundo ainda está muito preso na visão do século passado, e você vê, mesmo discussões recentes aqui de manifestações em relação à Amazônia, não vou nem citar o nome para não valorizar, quer dizer, você vê uma visão do século XX, quer dizer, as pessoas defendendo posturas que, na minha opinião, estão totalmente desatualizadas e fora de contexto. Perfeito, Fábio. Muito bem colocado, e eu acho que essa sua visão nos inspira também para pensar no mundo, não só no Brasil, mas no mundo que nós queremos e a contribuição de cada um para que esse mundo se torne realmente o mundo da biodiversidade e, claro, por sua vez também da bioeconomia e principalmente o mundo sustentável. Fábio, nós temos também nesse nosso programa Diálogos do Clima a curadoria do ICLEI, e estamos nesse momento, inclusive o ICLEI está realizando em Porto Alegre um encontro regional e capitaneado pelo secretário executivo do ICLEI América do Sul, que é o nosso colega e amigo e também uma importante liderança no tema da sustentabilidade, que é o Rodrigo Perpétuo. E o Rodrigo nos encaminhou uma pergunta para que eu pudesse fazer em nome dele para você, né? Ele até justifica a ausência dele desse nosso diálogo, porque ele está justamente em Porto Alegre, e ele diz o seguinte: Fábio, você é uma das principais lideranças que ajudou a construir a transição, né, cultural e ambiental nos anos 80 e 90, estabelecendo um novo paradigma global, nacional para as questões ambientais, tanto as questões no âmbito da Constituinte, a ECO 92, né, as primeiras secretarias de meio ambiente nos estados e nos municípios. Então o Rodrigo coloca o seguinte: diante deste mundo, né, muito rápido, com muita velocidade, está claro que o mundo necessita de uma nova pactuação, né, um novo arranjo, e dessa vez um arranjo mais profundo. Mas essa nova concertação, na visão do Rodrigo, ainda patina. Então, o que faltaria para alcançar essas melhores possibilidades de êxito nesse caminho para uma nova sociedade de baixo carbono e, como você disse, que respeite a biodiversidade, a natureza, mais do que respeite, que tenha isso como uma diretriz fundamental para o seu desenvolvimento? Olha, quer dizer, a pergunta, o Rodrigo é uma pessoa muito preparada, está fazendo um excelente trabalho no ICLEI. O ICLEI tem o mérito de ter colocado os governos locais, especialmente na questão da governança mundial. Por que eu acho importante falar isso? Porque nas negociações internacionais, os países eles se fazem representar pelos governos nacionais. E isso cria, na minha opinião, uma questão, um déficit de representação de legitimidade. E, como o Rodrigo coloca, nem sempre esse déficit está colocado. Vou dar exemplos para vocês. Você vai numa COP e você tem países, todos nós sabemos que nós temos países com uma população muito pequena e países muito pouco expressivos em termos de PIB, enfim. E esse país vota e você tem uma representação, sei lá, o município de São Paulo, com algumas milhões de pessoas, do de Belo Horizonte, que não tem a representação. Eu acho que essa questão ainda não foi bem colocada como deveria ser colocada, ainda que houve um grande avanço de alianças, por exemplo, o C40. O C40, não sei se vocês acompanham, eu acho muito interessante. Quer dizer, vamos ver quais são as cidades que mais emitem e que são as emissões mais importantes que a somatória de muitos países, vamos tentar, na verdade, colocar juntos. Eu acho que a resposta que eu dou para o Rodrigo é o seguinte: eu acho que essas alianças têm sido muito boas, mas, Rodrigo, que eu sinto cada dia mais, pessoalmente, aqui é um depoimento muito pessoal, é que está na hora de efetividade e implementação. Quer dizer, eu vou até contar para vocês que o ano passado
eu fui no encontro, eu estou trabalhando muito, viu, Sérgio, Thiago, em engajar tribunais de contas na governança brasileira. Por quê? Porque eu acho que a gente tem problema com a implementação, muito problema com a implementação. E Tribunal de Contas tem um papel, na minha opinião, pode vir a ter um papel muito importante. Daí eu fui para Manaus e fui lá dar uma palestra, Tribunal de Contas. Imaginem vocês que todos os igarapés de Manaus, não é um ou outro, cobertos de PET e de lixo. E assim, né? Opa! E talvez vocês não saibam, eu fui o autor do primeiro projeto de política nacional de resíduos sólidos. Daí fui visitar o que seriam 2 aterros controlados, eram 2 lixões, a 1 hora de Manaus. Daí eu fiquei, o ano passado, falei, olha, minha geração não deu certo. Quer dizer, ela teve muito sucesso, nossa, Constituição Brasileira, COP, convenções, tudo que você, sociedade civil, né? Mas olha aqui, estou aqui no Amazonas, estou aqui em Manaus, olha o lixo em toda a cidade. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, usar uma palavra que vocês não lembram, que é da geração de vocês, autocrítica. Alguma coisa não deu certo. Vocês concordam comigo? Quer dizer, o Brasil ainda tem lixão. Para vocês terem ideia, na casa do desmatamento da Amazônia, eu era deputado quando saiu o primeiro relatório do INPE sobre queimadas. E falava em escala lá, 20 milhões de hectares, e para mostrar a minha idade, eu liguei para o INPE e disse, acho que tem erro de datilografia, porque não podia ser essa escala. E naquela época, o desmatamento da Amazônia era alguma coisa em torno de 9%, hoje entre 18% e 20%. Então, o que eu acho que a gente tem que conversar, o que não está dando certo, que é a implementação. E não é só no Brasil. Pega, para mim, a grande referência hoje é a Greta, que tem colocado, quer dizer, acho que governos têm feito muito pouco, muito pouco. Setor empresarial, menos ainda. E está na hora de repensar tudo. Mesmo aqui, sociedade civil é super importante, sociedade civil teve reconhecimento a partir da Rio 92, mas nós temos que cobrar a fatura, quer dizer, o mundo está trabalhando muito lentamente nos nossos temas. Só para fazer uma observação, que até recomendo, talvez vocês até convidarem, eu fui para uma reunião em Belém, que era uma preparatória aí, Thiago, eu estou muito feliz com a COP de Belém, não é que eu não estou feliz, eu só tenho que, acho que nós todos temos que esclarecer um pouco de que se trata, né? Mas teve uma reunião promovida pela Academia Brasileira de Ciência com todas as academias de ciência das Américas. Mas o que me chamou a atenção foi um estudo do Val. O Val é diretor executivo da Amazônia 4.0, e ele mostrou um estudo que o aumento da temperatura pode comprometer toda a ictiofauna, os peixes da Amazônia. Quer dizer, então, não é uma coisa que pode ocorrer daqui a 10 anos, está em curso. E daí eu fiquei, quer dizer, e ele levantou e disse, olha, o problema da questão dos peixes da Amazônia é um impacto direto na alimentação da população de toda a Amazônia. Óbvio, povos indígenas, ribeirinhos, mas não só eles. Então, eu acho que não caiu a ficha como deveria da urgência do tema da mudança do clima, da perda da biodiversidade também. Fábio, muito interessante você colocar nessa perspectiva, pois inclusive na COP27 nós estávamos participando do pavilhão multinível, multilevel Pavilion, que é patrocinado e tem a curadoria também do ICLEI, que, como você disse, representa os governos subnacionais, ou seja, estados e municípios perante a ONU, e lá nós acompanhamos uma manifestação de diversos governos locais e eles entoavam uma expressão em inglês que é o walk the talk, que significa justamente você ter coerência entre o que você fala e o que você pratica, justamente indicando esse distanciamento e essa lacuna entre essas concertações globais
e a política efetivamente transformadora no município. Afinal de contas, isso tem que envolver, como você muito bem colocou, a alteração do nosso comportamento, e aí a legislação no campo da educação ambiental, por exemplo, que você foi precursor, assim como a mudança no comportamento e no compromisso das empresas e da sociedade civil como um todo, para que a gente tenha realmente uma política transformadora, né? De baixo para cima também, e que encontre ressonância nessas políticas globais. Então você citava agora a questão dos resíduos sólidos, uma questão teoricamente elementar, mas que há tantas décadas, né, compromete a qualidade de vida nas cidades, ou mesmo a questão da poluição atmosférica, né, da qualidade do ar que nós respiramos das nossas cidades, e os inventários de gás de efeito estufa nas principais cidades brasileiras indicam que o setor de transporte é aquele que mais emite gás de efeito estufa nas grandes cidades, que está diretamente ligado a essa questão que você coloca no início do nosso diálogo, né, de transição para uma economia de baixo carbono. Ou seja, é claro que existe uma necessidade de transformações ainda muito relevantes e de continuidade nessas ações, para que elas se tornem ações de Estado e não de governo, mas nós precisamos pensar também, como você disse, se erramos em vários aspectos, acertamos em tantos outros, mas hoje conseguimos ter uma leitura também em perspectiva dessas últimas décadas e até indicar aonde precisamos reforçar ou reformular as nossas estratégias. Nesse sentido, né, que eu gostaria que você contribuísse com essa sua visão, né, até uma visão crítica. Já sabendo que erramos em alguns pontos e acertamos em tantos outros, quais seriam as lições aprendidas, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações, para que a gente acerte mais daqui para frente e, de fato, consiga promover essa transição que é tão importante diante dessa emergência, né, não só latente, mas que também já afeta a nossa qualidade de vida como um todo, seja no meio urbano ou no meio rural, Fábio. Olha, quer dizer, eu não sou pessimista, eu só estou assinalando isso porque realmente eu quero insistir, quer dizer, a mudança do clima, vocês vejam, ela está com impactos claros e hoje quase incontestáveis da relação causa-efeito. Quer dizer, durante muito tempo houve a discussão se era a contribuição antrópica da humanidade, não era praticamente superada essa discussão. Agora nós estamos com o problema do calor, concorda comigo? Quer dizer, o calor nas cidades europeias, desastres naturais no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aqui em São Paulo, nós tivemos aí esse ano uma chuva na região do litoral norte, São Sebastião, 800 milímetros. 800 milímetros. Nunca isso na história. Quer dizer, é o volume. E eu estou colocando isso para dizer que, quer dizer, avançamos muito. Quer dizer, eu fui um precursor, inclusive, em relação a essa ideia de litigância naquela época ambiental e não climática, tal. Então, eu acho que a gente avançou, mas eu acho que a urgência é tão grande que nós temos que, primeiro, na minha opinião, sermos muito estratégicos em como agir. Quer dizer, por quê? Porque volto, talvez o Brasil, acho que o maior exemplo, quer dizer, o mais evidente é o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Quer dizer, o papel que o crime organizado alcançou na Amazônia, mas quero dizer para vocês que o crime organizado também atua em São Paulo. A principal razão de supressão de Mata Atlântica aqui na cidade de São Paulo é crime organizado. Então, quer dizer, o crime organizado na Amazônia, no Rio de Janeiro também, não sei se vocês estão acompanhando. Então, o que eu quero dizer em relação a isso, por exemplo, eu acho que a sociedade brasileira, Thiago, não percebeu a relevância que o crime organizado está tendo. Eu sinto isso. Quer dizer, o crime organizado no Brasil, quer dizer,
ele existe, óbvio que existe muita denúncia, existe muita iniciativa, mas eu acho que, no caso brasileiro, nós teríamos que dar mais prioridade ao combate e desmantelamento do crime organizado, entender o crime organizado em geral, mas na questão ambiental também. Fábio, é muito interessante a gente ter essa perspectiva, né? E eu vou te falar, Sérgio, em resumo, eu chamaria até essa parte do programa, esse programa disso, assim, da mudança do discurso, século XIX, século XXI. É isso, Fábio, assim, a gente falar em pleno século XXI, é inadmissível falar em lixão, é inadmissível falar em desmatamento, é inadmissível falar em falta de conhecimento de biodiversidade, ainda mais amazônica, e eu estou tirando uma mensagem muito interessante desse discurso, que é isso. Nós estamos sendo muito sutis, né, Fábio? As mensagens para a sociedade têm que ser mais direta, tem que ser mais objetiva. Os impactos da mudança do clima, a questão que você colocou do crime organizado, grilagem de terras, isso para a nossa geração e a geração dos nossos filhos, né, é inadmissível. Então, eu estou saindo aqui dessa conversa ainda mais motivado e refletindo sobre isso. Assim, acho que as nossas mensagens têm que ser mais diretas, mais objetivas e com aquilo que realmente dói e afeta o dia a dia das pessoas e o que hoje em dia é inadmissível. Adorei essa parte da conversa e já vou levar para a vida. Que bom! Enfim, mas olha, parabéns pelo que vocês estão fazendo, contem comigo sempre. Quer dizer, acho, como você colocou, Thiago, o Sérgio tem colocado muitas vezes, quer dizer, a urgência de agir, quer dizer, exige muito mais da gente. A gente tem que exigir mais da gente mesmo. Quer dizer, e eu falo isso porque às vezes eu vou em alguns lugares, quer dizer, vou dar um exemplo, mercado de carbono. Eu sou favorável, acompanho o mercado de carbono desde a negociação de Quioto e tal. Eu vejo as pessoas falando algumas coisas sobre o mercado de carbono que é pura ficção. Isso gente de governo, enfim, então, o papel que vocês estão fazendo é muito importante, que é colocar a agenda e esclarecer, isso que eu estou dizendo. Eu acho que, infelizmente, em relação aos nossos temas, há muita, para usar uma expressão aí, quase que com um certo sacado, há muita fumaça, há muita névoa, há pouca, infelizmente, às vezes eu acho que há pouca exatidão do que nós estamos falando e da gravidade e urgência de agir. Então, queria agradecer aí para vocês essa oportunidade. Fábio, para a gente é uma honra te receber e eu queria destacar aqui, antes da gente finalizar o nosso Diálogos do Clima, um verdadeiro amuleto que eu tenho aqui em seu nome, né? Nós estivemos juntos no prêmio Hugo Werneck e por uma coincidência muito feliz, né, eu fui agraciado com a homenagem, com a sua homenagem, e você recebeu a minha. Então é um objeto que eu guardo com muito carinho e mais do que isso, é um objeto que eu guardo como uma inspiração para a vida, na medida em que a gente enxerga em você uma pessoa extremamente engajada, uma inspiração, como você disse, tem a visão realista, tem também o otimismo em relação à transformação, mas a sua experiência te qualifica e nos qualifica também nesse sentido para poder fazer essas intervenções e essas mudanças de forma estratégica. Então, gostaria muito de te agradecer esse nosso Diálogos do Clima, esse nosso bate-papo tão gostoso. Quero acreditar que nós vamos ainda conversar muitas vezes e principalmente dentro dessa linha que você indicou, tentando traduzir toda essa sopa de letrinhas, toda essa linguagem muito técnica e científica numa linguagem acessível para todos, que possa interferir positivamente o nosso cotidiano. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado e espero que no nosso próximo encontro seja ao vivo e não virtual,
como nessa conversa. Obrigado a vocês, um abraço grande aí, Sérgio. Cuida bem que eu estou cuidando do teu, tá? Abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, abraço, Fábio. muito obrigado. Tchau. Este podcast é produzido por Miri SG Solutions. Direção e produção, Sérgio Missior e Thiago Metzger. Imagens e edição, Edgar Paiva. Gravado nos estúdios da Miri em Belo Horizonte. Apoio e curadoria, Play América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade.